Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos aqui e nós vamos falar no dia de hoje sobre a regulação da Lei 14.300. Como é que está essa tramitação? Mas antes de mais nada, deixa eu te convidar, se você não se inscreveu aqui no meu canal do YouTube, se inscreva, ativa o sininho e deixe seu comentário sobre esse conteúdo do dia de hoje ou alguma dúvida que você tenha, que eu respondo cada uma delas. E se você não me segue no Instagram e no Facebook, super recomendo que você se inscreva, beleza? Então, bora lá galera! Vamos ao conteúdo do dia de hoje. Regulação da Lei 14.300. Bom, todos bem sabem que em janeiro de 2022 nós tivemos a publicação da Lei 14.300, que é o marco legal da geração própria de energia, aonde visa toda essa segurança jurídica que traz para os investidores e para quem trabalha com a geração distribuída, com a AGD. E quando foi publicado, sancionado pelo presidente Bolsonaro, nós tivemos aí um período de vacância, né, de 12 meses, mas nós tivemos também alguns prazos determinados para a ANEEL regular em 180 dias a revisão da normativa 482, que é através dela, né, que as concessionárias, que o mercado em geral, segue aí as diretrizes de tudo aquilo que o setor elétrico na geração distribuída propõe e regula. Mas o fato é que esse prazo de 180 dias, contados a partir de janeiro, a ANEEL deveria ter publicado já em julho deste ano de 2022, e isso não aconteceu. Tá, Elvis, mas o que é que tem a ver isso com relação a toda essa questão do trabalho em si, de tudo que acontece? Tem muito a ver, galera, porque muitas concessionárias estão aguardando, tá? Isso como argumento é para procrastinar, para retardar mesmo, estão aguardando a revisão da 482 para admitir algumas leis, alguns parágrafos, incisos em si, que foi aprovado na 14.300. Vou dar alguns exemplos. Sobre a TUG-C e a TUG-G. Teve algumas concessionárias, por exemplo, que já fizeram sua revisão tarifária, teve sua revisão tarifária neste ano, e só vai ter a revisão tarifária daqui a 4 anos. Então o que acontece? Na lei dizia que para assumir e admitir a TUG-G, o público em geral, tá, deveria ter esse direito a partir da revisão tarifária. Então você imagine, por exemplo, se foi feito agora, em 2022, só vai ser feita a próxima revisão tarifária lá em 2027. Então já deveria ter sido admitido. Isso traz é muito prejudicial ao setor, a ponto que isso traz uma insegurança e principalmente um prejuízo enorme de quem paga a demanda contratada da TUG-C. Se você quiser saber sobre essa questão TUG-C e TUG-G, tem conteúdo meu falando sobre isso. Mas o que eu quero dizer? Que as concessionárias estão maquiando, se escondendo atrás. Aquela história que vem primeiro o ovo ou a galinha, ela acredita na cabecinha dela, as concessionárias, de que a norma ela tem muito mais peso e valor do que a lei. Olha só que ridículo isso, né? A lei está aí, foi aprovada e tem que ser seguida, tá? A norma simplesmente para poder regular e trazer um pouco mais de clareza, né, em relação a tudo. Então, quem se sente prejudicado já pode entrar aí com o processo judicializar, que é causa ganha, gente. Uma vez admitido, uma vez assumido, tá? É lei e a lei tem que ser cumprida, perfeito? Então bora lá. A ANEEL deveria ter revisado a 482 e publicado em função da lei aprovada, isso não aconteceu, e ela ficou muito quietinha, né, nos bastidores, só que vem à tona agora, na semana passada, no dia 6 de setembro, olha que louco isso, nas vésperas de feriado, cara, quiçá deve ter publicado à noite isso. O que ela fez? Ela fez a publicização, ela colocou em evidência, né? Ela publicou, tá, os textos que tratam exatamente dessa revisão. Na verdade, para ser mais exato, tá? Os documentos eles foram publicizados, eles deixaram mais evidentes daquilo que de fato ela tem um entendimento. E olha que louco isso. Ela redigiu, tá? Redigiu uma norma técnica, tá? Uma nota técnica, a 41/2022, que foi, ela deu seu início, tá? Ela só vem à tona no dia 6 de setembro agora, que é véspera do feriado, mas ela deu início lá no dia 14
do 6, tá? De junho de 2022. E o que que é? O que que é essa nota técnica, Elvis? É uma nota técnica para ela poder fazer toda, não é nem a regulação. O que ela está trazendo como proposta é uma revisão total, praticamente, da 14.300. Olha que louco isso, é uma revisão. E ela traz também nessa nota técnica, ela quer extinguir, ela quer eliminar a norma 482, tá? E remeter toda ela, praticamente, toda ela como um todo, para a norma 1000/2021, que regula, através do PRODIST, todo o setor elétrico. Então assim, galera, eu não quero que vocês fiquem preocupados a ponto de, cara, de inviabilizar, de desmotivar em relação ao seu trabalho. Não, não é isso. Mas você precisa estar ligado, eu estou trazendo essas informações, você precisa estar ligado no que está acontecendo, porque agora é a hora, sim, nós temos que focar naquilo, sempre falo, focar naquilo que nós temos controle. E aquilo que nós temos controle é o nosso dia a dia, é o trabalho, é a execução, são as atividades, são os resultados, aquilo que a gente faz nas proximidades junto ao cliente. Porém, galera, tem que estar de olho, e agora mais do que nunca, a galera aí do setor, principalmente os integradores, enfim, tem que se unir para poder, os importadores também, se unir para defender os interesses da população de forma geral. Porque nessa norma técnica ela traz, como eu falei, a proposta é eliminar, tá, toda essa questão da 482. Mas como que funciona, Elvis? Primeiro, a ANEEL ela tem que fazer uma consulta pública, tá? Para entender, qualquer cidadão brasileiro pode contribuir com a consulta pública. Super recomendo você que está vendo esse vídeo que contribua. Como é que você faz? Quando for publicada, quando for aberta essa consulta pública, aqui no meu canal você vai ter esse acesso para você poder clicar no link lá e fazer a sua contribuição. Ah, eu não vou fazer, né? Os outros fazem. Não, galera. Quanto mais gente contribuir, quanto mais pessoas, você que está me ouvindo, contribuir com a tua forma de pensamento, vai ajudar e traz mais força, tá? Traz mais força para o setor, para a ANEEL sentir que de fato não é o jeito que ela quer, porque a gente observa que na verdade as concessionárias, através da ABRAID, né, elas têm sim muita força econômica, então tem muita coisa rolando por trás, tá? Eles não querem liberar o osso assim de uma forma, né, tão simples. Então o que eu recomendo, cada um vá lá e faça uma contribuição. Mas Elvis, como é que funciona? Eu vou trazer a linha do tempo para vocês aqui. Uma consulta pública, ela tem, assim, isso por lei, ela tem que durar no mínimo 45 dias, tá? Às vezes tem consultas públicas que levam 60 dias, mas no mínimo ela tem que ficar aberta por 45 dias. Só que essa consulta pública ainda, ela não está em vigor, né? Porque ela precisa passar por alguns passos importantes. E o primeiro passo, antes dela abrir essa consulta pública, tá? Ela passa por uma votação pela diretoria, tá? Abrindo aí essa consulta pública, que eu chamo de CP. Aí essa consulta pública ela tem que ficar no mínimo 45 dias rodando, tá? Aí assim, as contribuições de qualquer cidadão, eu, você, qualquer um que for lá e colocar ela tem que ser apreciada pela ANEEL de alguma forma, tá? A partir do momento, no mínimo, de 45 dias, a ANEEL vai analisar as contribuições, tá? Se vai ou não vai, não importa, mas você tem que contribuir, tem que participar, tá? Então, essa análise da ANEEL em relação às contribuições, aí tem os ajustes da minuta, né? Seria mais ou menos a quarta etapa, e a quinta etapa é a votação da diretoria, tá? Que diretoria é essa, da ANEEL? E daí o sexto passo seria a publicação da nova resolução, tá? Ela tem que daí publicar isso. Isso vai ser na 482? Bem provável que não. Bem provável que traga um texto de revisão da 1000, por exemplo, ou inserção na 1000/2021, que é o que a ANEEL pretende. Mas nós temos que defender isso com unhas e dentes para não deixar extinguir ou excluir a 482, que é uma norma que traz exatamente traz exatamente aí a possibilidade de geração própria de energia, né? E agora com o marco legal, que ela é subordinada à lei 14.300. Então assim, gente, se tudo correr direitinho dentro dos trâmites, né, nesse prazo de 45 dias, tal, e a ANEEL ela tem pressa em relação a isso, né? Senão esse ano, se ela se mosquear, esse ano não sai, né? Mas ela tem essa pressa porque ela precisa sim regular a 14.300.
E ela traz também isso que vem à tona agora no dia 6 de setembro, que ficou evidente para qualquer um ir lá e ver e poder acessar. Ela traz cada parágrafo, cada texto da Lei 14.300 e sugestões, tá? Sugestões de revisão. Então, olha que louco isso, né, cara? Levou tanto tempo na PL 5829, que virou 14.300, e ela nem entrou em vigor direito, né? Porque entrou em vigor agora dia 6 de janeiro e já estão propondo uma revisão, tá? Então, assim, vai mais ou menos aí, galera, uns 2 meses, se tudo correr bem, para a gente ter uma publicação aí da regulação da 14.300. Lembrando que, é como eu falei, ela sugere uma revisão total da 14.300, tá? Agora sim, gente, vamos lá. Do direito adquirido, como que funciona, tá? Ela traz, nessa sugestão da revisão da 14.300, que projetos a partir do dia 7 de 1 de 2023, o protocolo, eles querem fazer que a partir deste momento, quem protocolar entre nas regras de transição. Então, nessas sugestões dela, ela não entra no mérito das regras de transição, ela mantém, tá? Agora sim, o que ela traz assim de algo que é um absurdo, tá? Que eu vou colocar aqui para vocês, alguns pontos, são vários, mas alguns pontos, por exemplo, tá? Elas querem, por exemplo, assim, que não tenham direito adquirido, por exemplo, no FIU-B, tá? E não tenham direito adquirido, aliás, a partir do momento de 500 kW, que você tem a compensação dos créditos diretamente para 25% ou mais dessa unidade consumidora, isso já está na 14.300, você paga a integralidade do FIU-B, mais 40% do FIU-A, e mais P&D, que é pesquisa e desenvolvimento, e mais a tarifa de fiscalização, por completo, tá? Então, assim, ela traz, nas revisões, ela traz projetos de mini geração, que na soma de cargas, tá? Por exemplo, se você fizer a soma de cargas que ultrapasse 500 kW, tá? Ela quer que seja admitida com uma contratação única. Exemplo, se você for fazer aí, por exemplo, condomínio de 3 ou 4 usinas de 300 kW ou 400 kW, ela quer que, vamos supor que você fez duas de 300, né? Ela vai fazer a composição da soma para 600. Então, automaticamente você já entra na composição da integralidade do FIU-B, do FIU-A e tudo mais. Então, tem que ficar muito ligado em relação a isso, gente. E assim, ela traz algumas situações também que é um absurdo. Por exemplo, vamos pegar aqui, deixa eu falar para vocês sobre a demanda contratada. Tá? A demanda contratada, nós temos aí na 14.300 a validação de quem tem a TUJ-C, passa a ter assim a cobrança da TUJ-G, que é a TUJ geração. Isso impacta em torno de 60% a 65% de economia na demanda contratada. E qual que é a proposta da ANEEL de sugestão? É que não tão somente as mini gerações têm essa composição da TUJ-G, mas a microgeração também, acima de 30 kW de carga instalada. Tudo que for microgeração, que tenha sistema de 30 kW de carga instalada, ela quer realizar a cobrança da demanda contratada da TUJ-G. Olha que ridículo isso, essa é uma sugestão que ela traz. Você acha que quem é que está por trás disso? Obviamente que são as concessionárias, né, galera? Então, assim, de uma forma ou outra, elas estão... Isso é sugestão, são sugestões, e por isso que eu falo que a gente tem que defender cada uma delas através do quê? Da contribuição, né, dessa consulta pública. Bem provavelmente que vai haver, bem provável que após a consulta pública tem que ter uma audiência pública também. Então nós temos que estar todo em peso lá, se for São Paulo, Brasília, e bater de frente, tá? Outra situação que ela traz como sugestão de reforma, tá? Que é de revisão, é a questão do consumidor bioptante. O bioptante é assim, você pode colocar até 112,5 kVA de transformador ou 112,5 de inversores de carga instalada, tá? Essa regulação. Você tem que estar enquadrado no alto consumo local, mas até então, com a 14.300, você pode demandar parte dessa energia para uma outra unidade consumidora, ou você pode receber energia de uma outra unidade consumidora para ela mesma, sem problema nenhum. Mas ela traz o quê? Ela traz aonde que só pode ser enquadrado como bioptante apenas consumo local, alto consumo local, junto à carga. Não pode ter nenhuma tratativa de compensação nem de saída nem de chegada. Olha que louco isso. Então isso aí eu achei absolutamente ridículo
essa questão de ver, ela realmente está podando o crescimento da matriz, o crescimento da geração distribuída em função do fotovoltaico que tem mais capilaridade para isso. Então assim, isso a gente não admite e assim, não pode enviar, como eu falei, receber créditos de uma unidade para outra onde tem o enquadramento do biooptante, tá? Então assim, galera, tem muitas situações que ela traz assim, de coisas nesse sentido, e ela traz também algo também na revisão que eu já estava observando, que é a ampliação de sistema. Vamos supor que você fez o seu sistema agora, né? Fiz o meu sistema agora, está rodando, e daqui o ano que vem, na hora que você estiver nas regras de transição, você faz a ampliação desse sistema. Ela está trazendo como sugestão de colocar um outro relógio medidor para fazer a aferição à parte, separadamente, dessa carga nova que você vai colocar. Exemplo, eu tenho um sistema que eu fiz este ano de 10 kW de carga instalada. E o ano que vem, lá no meio do ano, o meu cliente, vai lá e coloca mais 5 kW de carga instalada. Ela está colocando como sugestão um relógio secundário, tá? Não é uma outra unidade consumidora, não sei como é que ela vai fazer isso, mas é um outro relógio medidor para poder aferir somente esse adicional da carga, tá? Então, sei lá, uma coisa meio absurda o que ela está trazendo como proposta. Então, galera, qual que é a sacada, tá? Nós temos então essa questão da revisão, né? Da revisão não, né? Na verdade é uma revisão que ela está propondo, mas nós temos essa questão da regulação da 14.300, que as concessionárias estão escondidas atrás da moita em função dessa publicação da ANEEL para ter essa validação, né, da 14.300. Em contrapartida também nós não podemos deixar de mencionar, gente, que está rolando aí, tá, um projeto de lei que é uma PL, tá? Essa PL, ela foi, tem a relatoria do Lafayette de Andrada, que foi um dos precursores aí da 14.300, tá? O Lafayette de Andrada, ele é vice-líder dos republicanos, para quem gosta de uma política aí, né? E assim, essa PL, ela traz como identificação PL 1709, se vocês quiserem buscar aí, tá? E ela traz o quê? Ela traz também a revisão da 14.300, tá? Que é uma lei de 6 de janeiro de 2022. Então ela traz o quê? Ela traz uma revisão em todos os pontos também, tá? Ela ainda não foi protocolada de forma oficial no Congresso, mas ela traz uma revisão da 14.300 para o lado do bem, que é para revisar essa questão, flexibilizar mais e trazer ainda mais segurança. Então assim, nós estamos passando por uma turbulência onde, contudo, toda essa questão de revisão, né, de discussão, nós também vamos ter ainda este ano, tá, que sai esse mês agora, que eu estava vendo, a troca da diretoria da ANEEL. E, então você imagine que louco isso, já está tendo toda essa turbulência, né, no setor de revisão e tudo mais, publicação, e ainda vai ter a troca da diretoria. E se não bastasse, nós temos ainda as eleições, né, que está aí, que é os alufortes, estão votados para isso. E concluindo as eleições, tem Copa do Mundo, que querendo ou não, o Brasil principalmente vive em função disso. Então tudo isso aí traz o quê? Ele traz de alguma forma suspense, né? Traz um pouco de frio na barriga para saber o que vai de fato acontecer. O que eu recomendo com vocês? É não discutir isso, meu amigo gafanhoto, com o cliente na mesa de algo que ainda não é oficial. Mas se vier à tona do cliente vir a comentar com vocês de que vai mudar a lei 14.300, que ainda a maior parte ainda não tem um domínio completo sobre tudo que foi aprovado, coloque para que são sugestões, que são pontos de interesse, de brigas, de pontos de interesse positivo de quem quer buscar, né, puxar a farinha para o seu lado, e pontos negativos. E também nós temos também uma PL, que é um projeto de lei também para defender os interesses da população de bem, né, que é o quê? Que é o marco legal da geração própria de energia. Mas o que isso tem a ver com seus resultados? O que isso tem a ver com a busca do 6 em 12, né? De 6 mil reais em 12 dias? Tudo a ver, porque através dessas regulações, através dessa regulação da 14.300, que vai deixar as coisas mais claras, mais evidentes e que vai fazer com que você avance em negociações maiores, né? Principalmente trazendo mais clareza para o investidor. Basicamente é isso. Porque do contrário, as coisas
não tende a caminhar como a gente gostaria. Vamos supor que tudo der errado, que a ANEEL vai lá e realmente consiga a revisão, né, e a reforma da 14.300. Isso vai trazer uma insegurança muito forte e horrível para a população, para o setor de forma geral. Mas quem tem, olha que nem chegaram ainda nessa, mas quem tem a geração local, o alto consumo local, não se aplica na maior parte isso. Empresas que têm um consumo diurno, que é durante o dia, não vai se aplicar. Por que não se aplica, Elcio? Porque ele não é enquadrado em taxas e tarifas, por enquanto, né? Quem tem um alto consumo é simultaneidade de consumo local. Mas em algum momento ele vai injetar energia na rede para ele poder ter a compensação do sistema de compensação de energia elétrica na parte diurna, à noite. Então, olha que louco. Tudo isso aí, gente, ainda bem que não chegaram lá, né? Daí é só o que me faltava, né? Querer taxar a residência do cliente. Mas se a gente deixar a corda solta, né? Deixar as coisas lá vão ter, o que pode acontecer? Pode acontecer exatamente chegar nesse ridículo. Daqui a pouco querer taxar até os off-grid, que não tem ligação nenhuma com a conexão, né? Querer tributar alguma coisa nesse sentido. Então, nós não podemos, agora é o momento de se unir, sim, de acompanhem, tá? Quem trabalha aí na área, super recomendo que acompanhe o MSL, que é o Movimento Solar Livre, tá? Acompanhe aí nas redes sociais o Everton Martins, porque ele traz muita informação em relação a isso. Tudo isso que nós estamos trazendo para vocês está em evidência, tá? Essa CP41, que é a consulta, né? Consulta pública que ainda não foi publicado para as contribuições, não foi aberta a consulta pública ainda, mas ela deve ser aberta entre 10 a 20 dias, que ela precisa ainda passar, como eu falei, lá pela votação da diretoria para colocar aí o regramento dessa consulta pública. Então ela deve de ocorrer entre 10 a 20 dias, deve estar sendo aberta essa consulta pública, e eu vou trazer essas informações aqui, por quê? Porque cada cidadão tem que contribuir. Eu no passado pensava, alguém vai lá e contribui, né? Não precisa. Gente, 3, 5 minutinhos do seu tempo. É a hora, a oportunidade que você tem de se expressar, de colocar um texto lá da sua contribuição, daquilo que você entende, mas com integridade. Não adianta você querer meter o louco lá, falar um monte de coisa que não, você tem que colocar algo voltado a algo técnico de interesse da população e assim, que realmente faça sentido para o crescimento da matriz, para o crescimento da geração distribuída. É só assim, eu não vejo outra forma, mas é só assim que a gente vai conseguir impulsionar mais geração de emprego, né? Para quem, principalmente empresas que pode gerar sua própria energia, com energia tão cara, ela pode gerar mais emprego, ela pode ter mais liquidez, ela pode e ela tendo mais liquidez faz mais investimento, ela amplia a sua expansão de negócio, que ocasiona o que, galera? Mais emprego, né? E para nós que estamos no setor, oportuniza ainda muito mais o 6 em 12, que é fazer com que o vendedor de energia solar ele tenha pelo menos R$6.000 de comissão em 12 dias aplicando o método aí do Fórmula Fotovoltaica, que inclusive nós vamos abrir inscrições no mês que vem. Então tudo isso faz sentido, que se a gente não tiver a casa arrumada, não tiver regulação, não tiver clareza, não tiver segurança, fica mais difícil. E agora é o momento da gente sim se unir, da gente sim brigar pelos nossos direitos, tá? Seja onde for, não importa, mas através até mesmo de uma forma de expressão como essa consulta que ela deve de abrir tão logo, em 10 a 20 dias, acredito, tá? Então, é ridículo isso, né? De uma lei que foi aprovada agora em janeiro e que já estão propondo sugestões de mudança, de alteração, de uma coisa que ainda nem virou, né, cara? Que já existe, mas que ainda nem admitiram. E colocando em xeque todo o que foi apreciado, votado, divulgado no Congresso Nacional. Ou seja, não está valendo mais nada, né? O que os caras fazem lá não vale mais nada. Aí vem uma autarquia subordinada ao governo federal, subordinada, que é a ANEEL, que querendo ou não adianta falar que não, mas está sofrendo uma pressão muito forte através das concessionárias para promover esse tipo de mudança, para promover, para trazer mais interesse em relação... Por isso que eu penso assim, tem que privatizar tudo, e além de privatizar, tem que colocar as regras de negócio para os caras entenderem. Eles estão criando coisa, cabelo na cabeça de ovo, que não existe, tá? Basicamente é isso. Mas nós temos que focar também, tá? Nessa PL
1709 no Lafayette, que ela é um projeto de lei que traz também essa revisão para o lado do bem. Eu bati muito aqui em relação a essa questão, porque para nós, assim, veja, os caras já estão se organizando lá desde a época de junho e só vem à tona agora no dia 6 de setembro, que ficou evidente que abriu todas essas informações e conteúdos para a população de forma geral. Então eles já estão aí arquitetando isso já há algum tempo nos bastidores. E não poderia ter sinalizado lá no passado, mas não, trabalharam tudo, fizeram todo o orquestramento da peça, né? E agora que vem à tona toda essa. E eles trazem exatamente, está muito claro lá para quem quiser observar, está muito claro cada parágrafo, cada texto de sugestões de reforma. E se você não sabe o que você pode contribuir, é só você ter acesso a isso através do portal da ANEEL, digita lá CP 41/2022, faz essa busca e você pode ler e ver o que você acha mais ridículo, né? Não se surpreende se você for escrever uma bíblia lá na tua consulta pública, porque cada ponto eles estão tratando como forma de sugestão a reforma de cada um deles, tá? E eu digo para vocês, não tem um que traz algum tipo de benefício para o setor. Pelo menos para a população em geral não tem um, mas todos eles trazem benefício para os funcionários de forma geral. Então isso nós temos que defender. Se você tem dúvida no que você pode contribuir, é só apreciar e ler os textos, você vai ver as coisas ridículas que lá estão, como essa questão que eu falei de algumas, como o biooptante, né? Que ele traz aí regras de como que você pode ser um biooptante, e ele traz também essa questão da TUS de C e a TUS de G, né? Que é essa questão aí de fazer com que a microgeração pague demanda contratada, pague a TUS de G, é horrível isso, né? Traz muita insegurança. E tantas outras, né, do direito adquirido, de uma medição separada da que já está. Então são as coisas assim que, sinceramente, eu acho que sim, precisa regular essa questão da 14.300, precisa trazer mais entendimento, mais clareza, mas tem situações que foi divulgada na 14.300 que está claro que as concessionárias já podem adotar de uma forma muito tranquila, mas elas não adotam porque traz algum tipo de malefício financeiro em relação à arrecadação, em relação a qualquer tipo de qualquer algo nesse sentido, né? Traz prejuízos para os cofres dos concessionários. Querendo ou não, é isso aí mesmo, entendeu? Então, galera, super recomendo. Se você quiser ter acesso à PL 1709/2022, é só me mandar um direct ou colocar uma mensagem aqui no YouTube se você estiver vendo, ou a gente pode, o pessoal da minha equipe, a gente vê cada mensagem, a gente pode disponibilizar para vocês. Mas a PL 1709/2022, se você digitar aí no Google ou entrar lá na ANEEL, ela tá lá, tá? Para você poder. Na verdade, ela já foi publicada, ela já foi, aliás, foi protocolada no Congresso Nacional. Ela só ainda não tramitou nas 3 casas, tá? Então ela deve, aí assim, é igual fazer amor com gorila, é do jeito que eles querem. Tem que aguardar aí essa questão da votação primeiro na Câmara dos Deputados Federais, e volta a repetir, estamos passando por um período de eleições, então certamente não deve ser apreciada este ano. Se a gente tiver muita sorte, ela pode ser apreciada através da Câmara dos Deputados Federais, mas aí em janeiro já muda todo o governo novamente. Então olha que loucura, né? Tudo vem numa hora muito boa, ou seja, tudo vem numa situação onde que a gente poderia estar se preocupando lá com o cliente, em gerar a energia dele, ele faz o investimento com o dinheiro dele, até inclusive na reforma, né, da entrada de serviço da concessionária, na maioria das vezes até reforço de rede, enfim, é ele que cuida de toda essa questão. E veja, e ainda por si ainda tem que ser taxado e tem que ser o jeito que os caras querem, e estão criando mais tarifa, mais taxa, coisas que não existem, e querem colocar um regramento no dinheiro da população de forma geral. Pô, que isso, né? Aí já é demais. Poderia ter todo esse fortalecimento aí da rede, né? Toda essa questão de adequação da entrada de serviço que já acontece com o dinheiro do investidor, e poder potencializar isso de forma geral para poder gerar mais emprego, trazer mais economia, né? Mas não, né? Tem um outro entendimento. Querem matar a GD, querem tentar afogar a geração distribuída para impedir o crescimento dela, para impulsionar o monopólio das concessionárias, que aí está, que foi a vida toda assim, e impedir a abertura do setor elétrico, que é uma abertura, um passo importantíssimo para que a gente possa aí, ser um país superavitário em relação à energia, em relação a trazer uma economia mais avançada, mas infelizmente nós temos aí os interesses políticos e interesse principalmente também
aí através das concessionárias que só querem levar vantagem. Então esse é o conteúdo de hoje que eu procurei trazer aqui para vocês em relação, e quando eu tiver mais informações aqui no meu canal vou trazer para vocês, que é essa questão da regulação da 14.300, que vai impactar no seu 6 em 12 e que você tem que ter essas informações para você poder tirar as dúvidas dos seus clientes. Beleza, galera? Então, se você gostou desse conteúdo, se inscreva no meu canal, tiver dúvida, deixe seu comentário ou me siga no Instagram, no Facebook, Elvis Pestana FF. Beleza? Um abraço e tudo de bom!